O Senhor disse a Josué, como disse a palavra de Deus, e hoje o Senhor está dizendo: você precisa da minha palavra. Sempre com a palavra de Deus nas mãos, pregando o Evangelho. Essa imagem o fez ser conhecido como Padre Jonas da Bíblia, confundindo com o próprio sobrenome. Eu quero ser uma Bíblia, onde as pessoas leiam, inclusive na minha vida, não só na minha pregação, onde as pessoas leiam na minha vida, talvez a Bíblia que eles não tenham. Entre as matérias da escola, estudar a Bíblia é uma delas. Ler o Evangelho do dia, logo após isso ele explica. Então, nós escrevemos um versículo que a gente achou mais importante, significativo. Fazemos depois o resumo do Evangelho. Esse é o chamado diário espiritual. Lendo lá a palavra de Deus, e aí às vezes me vem alguma coisa, algum questionamento que está lá na Bíblia que eu paro e penso assim, eu não estou praticando isso, e aí eu começo a refletir e, em cima disso, tentar melhorar naquele aspecto. O estudo bíblico nessa escola de Cruzeiro, no interior paulista, é feito do infantil até os alunos maiores. Embora tenhamos todo o processo pedagógico natural, nós somos conhecidos como a escola que reza. A iniciativa é fruto da experiência que os proprietários fizeram ainda na juventude com o Padre Jonas. Ele dizia que nós teríamos que ser pessoas da palavra, homens e mulheres da palavra. Nós estamos dando continuidade a tudo que aprendemos com o Senhor, a sermos amor para aqueles que vêm até nós. Tornar a palavra de Deus conhecida sempre foi um desejo do hoje fundador da Canção Nova. Por isso ele criou um método simples para explicar aos jovens da época. Simplesmente com cartazes, eu fui explicando a eles como ler a Bíblia e como fazer um diário espiritual. Foi assim que nasceu. O que primeiro chamou-se a Bíblia foi escrita para você, porque realmente a Bíblia foi escrita para você, e depois se chamou a Bíblia no meu dia a dia. O método segue um plano de leitura dos livros da Bíblia. Em um caderno, coloque a data e o trecho lido. Na página, escreva as promessas, as ordens e os princípios eternos. Anote também a mensagem de Deus para aquele dia e como colocar em prática. Simples e eficaz há décadas. Nós começamos a ouvir falar, começamos a escutar novas canções, começamos a entender o que era ter a palavra de Deus na mão. Ele falava a nossa língua e por isso nós jovens naquela época fomos impactados. Como o Senhor pôs na mão do Brasil a Bíblia, o Senhor ensinou o católico a usar a Bíblia, a ler a Bíblia, ensinou o católico a valorizar a missa, a oração. O estudo bíblico desenvolvido por Monsenhor Jonas foi além fronteiras. Correu esse Brasil, mas também correu o mundo. Imagine, até em coreano ele foi traduzido. Até do outro lado do mundo estão fazendo o método, a Bíblia, no meu dia a dia. Tantos anos depois, e o modelo de estudo da Bíblia é o mesmo e sempre atual. Conhecendo esse método, posso dizer sem sombra de dúvida que eu comecei a experimentar a eficácia da palavra a partir desse método que o Padre Jonas trouxe. Na leitura e meditação da Sagrada Escritura, Deus fala ao coração. Muitas vezes você está num momento difícil, mas ninguém sabe, né, que você guarda só para você mesmo. Daí você sente que é tipo mesmo, né, Jesus falando com a gente, então a gente sente meio que acolhido. A palavra de Deus, como uma semente, foi plantada no coração desse casal e os frutos são colhidos há 28 anos em cada aluno que passa pela escola. Com a bênção dele, com o carisma, com o entusiasmo que ele provocou em nós, né? Mas não só o entusiasmo, mas a força, essa força abrasadora do Santo Espírito de Deus, que nos impulsiona até hoje a caminharmos
e darmos os frutos. O Jonas da Bíblia, o padre que sempre esteve com o Evangelho nas mãos, ensinou com a própria vida a fidelidade ao que diz o Senhor. Aquilo que de graça recebemos, de graça também queremos dar, no caso aqui para os nossos alunos, os familiares, como testemunho de que a palavra de Deus transforma as nossas vidas. E o vento forte que me leva pra frente é o amor.